Estamos de volta ao nosso segundo bloco. Hoje o nosso assunto é a Justiça Eleitoral e o nosso convidado, o Dr. Marcelo Peregrino Ferreira, que é juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina. Posso fazer? Sim. Doutor Marcelo, na sua experiência profissional no TRE, qual seria um maior problema que acaba afetando o resultado das eleições, que poderia servir de alento para a sociedade? Seria o abuso de poder econômico? Seria a propaganda irregular? Quais são os casos que mais afetam o pleito e que vocês têm tratado lá com maior ênfase? Nós não temos dados estatísticos sobre o assunto, mas eu poderia dizer, assim, de forma muito intuitiva, que os maiores problemas em qualquer pleito relacionam-se àquele candidato que é, ao mesmo tempo, chefe do Poder Executivo. Ele está num processo de reeleição. E aí é muito difícil você separar o exercício da atividade legítima de administrador com aquele do candidato. E aí nós vamos ter muitos conflitos. Por exemplo, um candidato que faça no período eleitoral, propriamente dito, terraplanagem. Ou a distribuição de macadâmios, por exemplo, em municípios que têm área rural. Não é? O candidato de oposição vai se sentir afetado e entender que isso é um abuso do poder de autoridade, talvez até um abuso de poder econômico. O candidato à reeleição irá dizer que está no exercício legítimo das suas funções estatais. O município não pode parar em razão de uma eleição. Outro exemplo que nós podemos dar é a distribuição de cestas básicas. Há, em determinados municípios do estado, por exemplo, uma situação de miserabilidade que não se interrompe durante as eleições. Pode o município que integra uma rede nacional de assistência social fazer essa distribuição, ou isso se trata também de uma conduta vedada que desequilibra o pleito? Então são todas questões relacionadas à criação de uma desigualdade, que é uma desigualdade natural que existe entre aquele candidato que busca a sua reeleição e detém o poder estatal e aquele outro candidato de oposição que almeja chegar ao mesmo cargo. Acho que essa é uma questão que precisa ser vista com muito cuidado. Claro que o detentor do mandato eletivo, que é candidato à reeleição, há uma série de restrições relacionadas, por exemplo, à impossibilidade de aumento de pessoal, a condutas vedadas relacionadas ao volume da publicidade institucional, há uma série de outras questões que tentam exatamente afastar essa desigualdade, porque o prefeito, naturalmente, ele tem uma exposição maior. Tem uma exposição maior, que é uma exposição natural de quem chefia uma máquina trabalhando para ele. Então nós precisamos saber em que momento essa exposição natural, constitucional, porque o Supremo entendeu que a reelegibilidade obedece à Constituição, em que momento ela exorbita dessa legítima atividade administrativa para implicar aí numa ilicitude. Nós temos, propagandas que tu está lá almoçando e vem a propaganda lá. Fizemos tantos quilômetros de estrada, fizemos tantas obras em tal lugar, fizemos tanto, quer dizer, ou, por exemplo, agora como a gente tem, em nível federal, uma propaganda dizendo, olha, a gente fez tantas bolsas, a gente desenvolveu tal programa, quer dizer, a princípio parece ser uma propaganda, Obviamente, quem é detentor do poder vai dizer, não, eu estou informando a população das bolsas que existem. Que é um dever constitucional também, dos programas que existem. Mas eu acho que a forma como é feito, quando o marqueteiro lá, ele não vai chegar e dizer, estamos informando que existe o programa tal, estamos informando que existe a bolsa tal. Ele simplesmente chega lá, dá uma cara de propaganda ali, de que, olha, fizemos, aparece alguém cantando, e dá uma ideia de propaganda. E aí fica num limbo, da gente entender uma informação institucional com cara de propaganda, se isso é um abuso, que vai, obviamente, chegar nas pessoas de uma forma subliminar, mais fácil, no sentido, esse governo é bom, ou se isso é uma questão natural. O que o senhor pensa sobre essas questões? Eu, particularmente, essa é a minha visão pessoal, eu acho que nós vivemos num regime democrático e o poder é aurido do povo. E é bem melhor que o povo decida quem deve governá-lo do que um juiz.
não é? Essa é uma perspectiva talvez um pouco radical, mas quando o Estado, seja por meio do Estado juiz ou da polícia, enfim, começa a intervir no processo eleitoral, ele cria desigualdades, ele ele subverte talvez um processo de erro e acerto que é um traço natural do regime democrático. Claro que nós vamos afastar a anormalidade, o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, não é? Isso ocorre. Agora, eu acho, por exemplo, em relação à propaganda, as propagandas são, no período eleitoral, tem uma série de limitações. Facebook, internet, as placas são limitadas a 4 metros quadrados. Eu indago, será que é papel do Estado dizer e limitar esta liberdade, que é uma liberdade que se relaciona com a própria necessidade do processo político? Como é que um candidato que não tem condições de se vender, de se fazer conhecer ao povo, poderá fazê-lo se o Estado interpõe toda sorte de restrições à propaganda? Essa é uma preocupação que eu tenho também, sabe, doutor Cléber? Vou te fazer uma provocação então, bastante polêmica. Não seria o fim da reeleição a solução para parte desse problema do abuso do direito de imagem, do prefeito que está no cargo e faz determinada campanha publicitária onde aparece várias vezes na foto? Não seria o fim da reeleição? Facilitaria, doutor Clésio, a vida do juiz. Não há dúvida em relação a isso. Tornaria o processo eleitoral talvez mais tranquilo. Mas aí eu lhe faço outra pergunta. Será que o povo não tem o direito daquele que fez um bom trabalho permanecer à frente? Há muitos países que não há simplesmente limitação em relação à elegibilidade. O sujeito pode ficar vários mandatos e sem que isso tenha tisnado o regime democrático, né? Parece-me que nos Estados Unidos não há limitação em relação à reeleição, nem tampouco na Alemanha. Nós vamos dizer que esses países são países antidemocráticos, né? Então eu acho que se a Constituição, se o Constituinte fez essa opção, dizendo que todo poder emana do povo, acho que nós precisamos virar um pouco a nossa lente e dar uma mirada ao processo político de acordo com quem detém este poder, que é o povo. Acho que esse deve ser o fio condutor da atuação judicante, né, e da justiça eleitoral como um todo. Ok. Nós vamos fazer mais um breve intervalo e já retornamos.